Sabe aquela gordura no fígado que você descobriu que tem? Você pode estar com o fígado sobrecarregado. Essa gordura no fígado é apenas mais um dos sinais. Gordura no fígado que não sai, cansaço, coceira, dificuldade para perder peso. Tudo isso pode ser um sinal silencioso de alerta de que seu fígado não está bem. E o mais assustador, o fígado pode estar doente sem doer. Por isso, hoje eu vou te mostrar os 10 sinais claros de que seu fígado está em sofrimento e o que você pode fazer para reverter isso. Depois disso, você vai começar a ver a sua saúde com outros olhos e você vai perceber a transformação que vai começar a acontecer. A gente, na verdade, até esquece, mas o fígado é simplesmente o órgão mais importante do sistema metabólico. Ele regula o hormônio da tireoide, T4 e T3, insulina, estrogênio, progesterona, testosterona, cortisol. Ele faz a ativação de vitamina D e outros mais. Ele controla a energia, produz proteínas essenciais, equilibra o nosso colesterol e talvez ninguém tenha te dito isso antes, que o colesterol alto é mais um problema do fígado do que propriamente da ingestão de gorduras. E ainda o fígado faz a desintoxicação de tudo o que entra no nosso organismo, ou seja, se o fígado falha, o corpo inteiro sofre. A doença hepática geralmente evolui por etapas, como gordura no fígado, inflamação, fibrose e até mesmo cirrose. E na descrição deste vídeo tem o link de outro vídeo falando sobre gordura no fígado e todos esses processos. Mas alguns sinais podem indicar que o fígado não está bem. Mas antes de entrar nos sinais, é importante saber como avançam as doenças no fígado. Meu nome é Vanderlei Aloísio, eu sou médico integrativo e quero te ajudar a entender o seu corpo. Se você ainda não é inscrito nesse canal Corrente Integrativa, eu te convido a se inscrever e acionar o sininho. Toda semana tem vídeo novo no canal. A doença hepática, ela evolui em fases, cada uma com um significado. Começa assim, ó. Primeiro, fígado gorduroso, acúmulo de gordura, toxinas, inflamação. Segunda etapa, é uma hepatite, na verdade. O fígado fica irritado, inflamado e essa é uma fase ainda reversível. Depois vem a fibrose, que é o início de uma cicatrização no fígado. Depois a cirrose, que é uma cicatrização avançada com a perda da função do fígado. E nos casos mais graves vem o câncer, a falência do fígado como um todo. Esses já são estágios finais, com falha do órgão, levando até o surgimento de tumores. Tudo isso muitas vezes começa com algo comum hoje em dia, que é a resistência à insulina. Agora, atenção, esses são os sinais que o seu fígado pode estar te dando, dizendo socorro. Sinal número 1. Pele escurecida ou bronzeada pode indicar um excesso de ferro. Esse excesso de ferro é conhecido como hemocromatose. Isso destrói o fígado, o pâncreas, o coração. O excesso de ferro pode ter algumas causas, mas o importante é estar atento a este sinal. E para saber se o ferro está alto, é insuficiente medir o ferro sérico, o ferro no sangue. É preciso avaliar também os estoques de ferro. E um exame que pode ajudar nisso é o exame da ferritina. Como se livrar desse excesso de ferro? Pois é, uma saída é a doação de sangue ou um procedimento de sangria chamado flebotomia. O sinal número 2 são manchas amarelas nos olhos, às vezes até parecendo uma gordurinha. É chamado isso na medicina de chantelasma. Isso aí, na verdade, é colesterol acumulado. Isso indica que o fígado não está produzindo bile suficiente. Sinal número 3. Pele e olhos amarelados. Icterícia. Os glóbulos vermelhos, eles são constantemente destruídos e reciclados no organismo. E nesse processo forma-se uma substância chamada bilirrubina, que é um resíduo dessa reciclagem. Normalmente, o fígado processa essa substância e elimina pela bile, dando a cor marrom nas fezes. Porém, quando o fígado não está funcionando bem, a bilirrubina se acumula no sangue, levando ao amarelamento dos olhos e da pele. Sinal número 4, alteração intestinal, diarreia crônica, fezes claras, gordurosas ou que flutuam no vaso. Isso é um indicativo de falta de bile para poder digerir a gordura da alimentação. Sinal número 5, coceira no corpo, principalmente na mão e nos pés. Não é porque vai entrar ou vai sair dinheiro quando está coçando a mão, não. É problema no fígado. Quando o fígado não está bem, ocorre a retenção de bile e também de toxinas que deveriam ser eliminadas.
Como os pés e as mãos estão mais distantes do coração, a circulação é mais lenta, dificultando a remoção desse detrito. E o resultado é uma irritação nos tecidos, levando a esta coceira. Sinal número 6, visão piorando, principalmente à noite. A bile é necessária para poder fazer a absorção de vitaminas lipossolúveis. Vitaminas lipossolúveis são aquelas que podem ser diluídas em gordura. No caso, por exemplo, a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. E a deficiência especificamente da vitamina A, causada pela má digestão de gordura, leva à piora da visão, especialmente à noite, chamado de cegueira noturna. Sinal número 7 são alergias frequentes. Isso ocorre por quê? Porque quando o fígado está congestionado e não consegue eliminar corretamente os resíduos do corpo, lembre-se, o fígado é como um faxineiro, ele limpa o corpo. Esses resíduos acabam ativando o sistema imunológico, causando alergia a alimentos, substância, pelos, pólen e etc. Muitas vezes a gente confunde apenas com alergia e o problema é no fígado. Sinal número 8 é um inchaço, edema na barriga, chamada barriga d'água, na medicina conhecida como ascite. O fígado produz uma proteína chamada albumina, que ajuda a manter o líquido dentro dos vasos sanguíneos, mas quando o fígado não funciona bem, ele passa a produzir menos albumina. E sem essa proteína, o líquido escapa dos vasos e se acumula nos tecidos, causando inchaço, causando esse edema. E em casos mais graves, o acúmulo de líquido na barriga. O próximo sinal, eu duvido que você iria pensar em problema de fígado. E se você está gostando, já deixa um joinha, porque não te custa nada e me ajuda muito, viu? Sinal número 9, dor no ombro direito. Sim, isso mesmo. O estresse no fígado ou na vesícula biliar pode se manifestar com dor no ombro direito, na escápula ou do lado direito do pescoço. E geralmente a gente pensa no quê? Problema de coluna, problema de articulação, mas não é. Mas veja, o fígado pode ser a causa desta dor. Sinal número 10, fadiga crônica. Seu corpo simplesmente não consegue produzir energia direito. A produção de energia ela envolve um mecanismo complexo e o fígado debilitado não consegue sustentar isso. Por isso, é uma queixa tão comum. A pessoa toma vitamina e nada melhora, sempre com fraqueza. E às vezes, ela pensa, ou os outros dizem que isso é preguiça, mas não é não, é problema no fígado. Se você tem 2 ou mais desses sinais, seu fígado provavelmente já está sobrecarregado. E ignorar isso pode custar caro. Por isso, faça uma avaliação médica. Agora, a parte mais importante, como recuperar o seu fígado. Corte principalmente os alimentos agressores, açúcar, frutose, principalmente a frutose de produtos industrializados. Leia o rótulo, leia a embalagem. Evite o uso de álcool, de alimentos ultraprocessados. Evite o excesso de medicamento. Tem gente que toma medicamento cronicamente para dor. Existem, às vezes, saídas alternativas para a dor, para que você não tenha que ficar tomando medicamento cronicamente. Eu sei que deve ter gente já se perguntando, mas, doutor, as frutas elas não são saudáveis? Sim, elas são saudáveis, mas presta atenção. A frutose, que é o açúcar da fruta, ele é processado exclusivamente no fígado. Portanto, para que esse processo seja eficiente, o fígado precisa estar saudável. Se ele já não consegue processar bem, consumir muita fruta pode acabar piorando o seu fígado. Outra coisa que você talvez possa estar se perguntando é quais frutas eu posso comer e quais eu devo evitar. Bem, você vai poder comer mais as frutas que têm baixo teor de frutose. Exemplo, abacate, limão, morango, amora, framboesa. Aqueles que têm moderado também você pode comer, mas já com um pouquinho mais de ressalva. Kiwi, melão, maracujá. Agora os que têm alto teor, para quem já tem problema no fígado, não é interessante. Maçã, pera, manga, uva, cereja. Aqueles que são muito altos, esses devem ser evitados mesmo, que são frutas secas, como uva passa e tâmara, damasco seco também.
Se essa informação está te ajudando, então envia esse vídeo para aquela pessoa que você gostaria de ajudar também. 2. Foque na alimentação certa. Vegetais verdes, crucíferos, brócolis, couve-flor, couve, repolho, rúcula, agrião, nabo, mostarda. Dê preferência para proteínas de qualidade, carne de boa qualidade, peixe, ovos e nutrientes ricos em enxofre, alho, cebola e alho poró. Terceiro, suplementação. Claro que uma boa suplementação com antioxidante pode ajudar a acelerar o processo de recuperação do fígado e até mesmo evitar que ele venha a ter problemas. 4. Cuide do intestino. O intestino tem um papel muito importante. Se ele não estiver funcionando bem, ao invés de eliminar, você acaba reabsorvendo toxinas e isso sobrecarrega ainda mais o seu fígado. Agora, me responde aqui nos comentários, quantos desses sinais você tem? Você já tinha ouvido falar sobre isso? E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa cuidar do fígado, porque às vezes o problema não está onde dói, está no fígado. E se você quer entender como reverter fígado gorduroso de forma natural, assiste esse próximo vídeo aqui do lado. Não se esqueça de deixar um like, de se inscrever nesse canal. Um forte abraço, que Deus os abençoe sempre.